Então, a gente teve aqui no semanal de Ishimoku. Então, a gente já vinha falando dessa possibilidade. Logicamente, não é uma possibilidade boa, mas a gente não está aqui só para falar as coisas boas, né? A gente está falando aqui para que você sinta a segurança do que está acontecendo. E aconteceu realmente, o Kendo foi buscar lá o último suporte, né? Mas ah, era muito novo, era muito pouco dado que se tinha sobre a descrição do que estava acontecendo da nova variante e principalmente como é que ela ia como é que todos os outros mercados iriam entender o que estava acontecendo, né? Ia ter lockdown de novo, não iria ter lockdown de novo. Tudo isso jogou o preço não só do mercado cripto, mas principalmente também de Wall Street para baixo. E aí, para quem acompanhou ali, né, diria que foi um sábado de tensão para as pessoas que estavam acompanhando, menos para quem foi campeão da Libertadores, né, o pessoal do Palmeiras aí, que ganhou. Nesse sentido, quem ficou acompanhando o investimento ali ficou com aquele friozinho na barriga do que é que estava acontecendo e para onde é que o preço ia. E aí a gente teve um domingo que eu diria que foi um domingo muito importante de recuperação. Eu já vinha comentando aí para quem estava me acompanhando no Instagram que os dados não estavam mudando, né? E aí agora vou dedicar um pouco desse tempo para explicar um pouco dos dados. Os dados on-chain estavam demonstrando que efetivamente o que estava acontecendo era um impacto de um reflexo de uma parcela muito pequena que estava disponível nas exchanges. A gente já vinha comentando isso aqui, que a grande quantidade de criptoativos não estão em exchanges, eles estão em cold wallets, que a gente fala, ou estão dedicados em staking. E aí a gente viu que os principais endereços ativos que contêm uma grande quantidade de bitcoins, eles acumularam um pouco nessa última queda, ou seja, o pessoal realmente aproveitou a Black Friday, foi efetivamente uma Black Friday, né, no último dia, na última sexta-feira de novembro. Então, o que a gente começou a perceber é que o reflexo do preço e o sentimento do mercado, a gente teve aí uma queda bem significativa também no Fear and Greed, né? Logicamente, o mercado sente um abalo desse, um peso de perda de preço muito rápido, foi um movimento muito forte na sexta-feira, mas aí no domingo, com a recuperação que a gente teve, o Fear and Greed, que estava na casa dos 22, voltou ali para a casa dos 33, então isso é uma perspectiva muito boa para quem está saindo ali, né, do mínimo do mês, né, foi o menor nível de Fear and Greed que tivemos no mês, mais uma vez reforçando que sempre vale a pena comprar o medo e esperar a ganância para realizar ali quem quer ter uma operação um pouco mais curta. Então a gente viu aí uma recuperação muito importante do Bitcoin e da Ethereum ontem. E aí o que ontem era resistência, né, passou a ser suporte, principalmente para o Bitcoin. Então a gente já tem um suporte formado aí na casa dos 56 mil para o diário. Então ele pode ir lá, mas eu acredito que ele está com uma força muito maior de retestar os 60 mil do que propriamente cair novamente. Logicamente, a gente precisa entender um pouco mais como é que a variante vai se desenvolver aí, né? A gente viu que estão acontecendo discussões sobre vacina para a África, que vacinou apenas 3% da população, e a gente sabe que numa pandemia todo mundo tem que realmente pegar a mão de todo mundo, não adianta ficar só dentro de um grupo seleto. Nessa questão toda, o que a gente começa a perceber são alguns movimentos interessantes do mercado. A gente estava conversando, eu e o Bird, esse final de semana, que o mercado ele tem deixado os principais ativos aí dentro, digamos assim, de um preço muito flat, enquanto os ativos mais dedicados aí, principalmente a metaverso, têm subido aí aproximadamente 20% no dia. Então, é importante para quem está nesse momento de diversificação de carteira prestar um pouco atenção nos upsides dos tokens que essas pessoas estão olhando, porque por mais que o metaverso ele seja o novo boom, né, para que você não acabe entrando no topo e ficando nervoso ali com as possíveis retrações que eu vou dizer podem ser fortes, tendo em vista que a diversificação de portfólio nesse momento está muito mais forte em tokens de baixo valor. Então, em qualquer movimento mais forte que acontece na Ethereum, acontece no Bitcoin, a tendência é que esse dinheiro seja drenado para as moedas que têm o maior market cap. Então, para o pessoal que está aí no início de semana acompanhando, acho que é muito importante a gente
olhar umas expectativas aí de ativos, principalmente para o mês de dezembro, né? Dezembro também é um mês bom para o mercado cripto. Esse novembro, especificamente, diferentemente de outros anos aí, se mostrou um novembro fora da curva, né? Mas ainda assim, a gente não está aqui para trabalhar apenas com uma variável. Nesse sentido, é importante a gente ter a convicção de que os dados eles continuam dos mesmos jeitos, ou seja, não estão realizando cripto. A precificação hoje em dia ela é reflexo de uma parcela muito pequena que está em exchange, o pessoal realmente está rodando, e se eu fosse você, eu também seguiria a estratégia das grandes wallets. Eu não, nesse momento, não vale a pena você ficar ansioso ou qualquer coisa nesse sentido. Vale lembrar aqui que criptoativos são investimentos para médio e longo prazo. Então, era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês de análise on-chain maior, assim, não uma análise mais macro, pegando um pouco do que a gente não conseguiu falar aí na sexta-feira, que era essa questão da variante que impactou aí o mercado de maneira geral. Muito bem, Humberto. Se a gente está aqui com o chat, você sabe que o chat é uma coisa rica, né? A gente chega em todos os lugares do mundo. O pessoal do Japão já está comentando aqui com a gente que o lockdown vai começar por lá, né? Então, essa movimentação aí, enfim, os impactos da Omicron, que é a nova variante do Covid-19, a gente precisa ficar bem de olho, né? Enquanto isso, também tem outras observações aqui do pessoal do chat falando, olha, é o que você repetiu, né? Muita calma, não é para ter desespero agora, é ter bastante sangue frio, né? Então é esse o recadinho também do chat que participa bastante com a gente. Falando em participação, Isa, você quer fazer um complemento em relação ao preço das principais criptomoedas ou vamos já para as novidades aqui do Brasil a respeito do Banco Central e o seu sandbox aí que teve novidade interessante aí para os tokens? Você fica à vontade, o espaço é todo seu, querida. Acho que a gente já pode ir para as novidades. O Humberto falou muito bem, assim, explicou muito sobre esse panorama do mercado, né? Essa nova variante, como que ela tem impactado, principalmente aí os nossos ativos e como que vai ser as nossas expectativas para a semana. Mas tem muita novidade acontecendo aqui no Brasil também, né? Semana passada foi uma semana bem forte, né? Sobre regulação. A gente vê aí vários governos já falando sobre essa questão de regulação de criptomoedas. A gente já vem acompanhando aí o Banco Central, que possivelmente será o nosso regulador aqui, já se movimentando nesse sentido. E semana passada teve um lançamento aí da divulgação das listagens do Sandbox regulatório aqui no Brasil, né? 7 projetos inovadores. Um deles aí foi a emissão de tokens, né? Que vai acontecer pela Brasil OTC, que vai fazer essa questão de emissão de tokens aqui no Brasil. Então, as expectativas aí são grandes nesse primeiro ciclo, que tem duração um pouco mais de um ano. Essa autorização ela será destinada, né, a empresas privadas para eles fazerem essa tokenização. E ela vai atuar aí como registradora e liquidante de transações aí do mercado cripto, né, com a venda de ativos tokenizados. Assim como aqui no MB a gente já faz com os precatórios, vai acontecer agora aí no Banco Central. Então, está abrindo portas aí para que a gente possa atuar nessa frente também. A expectativa é muito grande, né? Porque eles vão utilizar a rede blockchain. Diferente da blockchain do Bitcoin e do Ethereum, eles vão utilizar a rede de blockchain da Corda, que ele visa o usuário final. Então, vai ser bem interessante essa questão. E a Brasil OTC ela foi estruturada ali dentro do Banco Central, né? Ela surgiu ali dentro de um projeto, então já veio com o suporte do Banco Central, teve alguns testes e agora está aí movimentando um mercado com essas expectativas. Estima-se aí que cerca de 20 milhões serão, como que fala? Irão reduzir os custos com os advogados, né, também, e com o processo dessa emissão de tokens. Então, sim, existem grandes perspectivas aí para o mercado para que esse sandbox ele possa aí trazer grandes novidades, tanto para o sistema financeiro nacional e com o sistema de pagamentos. Dando tudo certo, né, nesse ano, a expectativa é que seja permanente aqui no banco, essa emissão pela OTC. Então, o mercado aí tem mais uma possibilidade de investimentos aqui. Muito bem. Só lembrando que a gente teve esse lançamento de precatórios, né,
dessas dívidas em blockchain, sabe quando? Desde 2019 aqui no mercado Bitcoin. Então a gente sempre está na vanguarda dos investimentos, criando soluções, e a gente também vai ficar de olho porque essas novidades, que para a gente não é tão novidade assim, né? A gente vem estudando há muito tempo, mas essas emissões em blockchain, elas reduzem bastante os custos, né? Então, não só com os advogados, né? Você tem aí uma série de intermediários que são cortados, né? Que são eliminados